Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Jornal das 7 com a Carla Jorge de Carvalho e começamos a falar das eleições presidenciais. O debate entre Henrique Gouveia Melo e Catarina Martins ficou marcado por um oceano de diferenças. O Almirante acusou a eurodeputada de ser uma declinação sofisticada do marxismo e Catarina Martins questionou a independência do Almirante. Lembrando o almoço entre Henrique Gouveia Melo e André Ventura, que aconteceu em agosto, antes do líder do Chega anunciar a candidatura à presidência da República, mas o primeiro ataque foi do Almirante. Antes de falar sobre as alterações à lei laboral, primeira pergunta, o antigo chefe do Estado-Maior da Armada encostou a candidata à lógica partidária do Bloco de Esquerda. Parece-me que vem a estas eleições de uma lógica partidária, tem um pé aqui e outro em Bruxelas, eventualmente o seu pé de recuo, olha para a Constituição da República Portuguesa de forma assimétrica, porque disse que se o Chega ganhasse as eleições, tentaria evitar a todo custo que fizesse governo, e é uma declinação sofisticada, na minha modesta opinião, do marxismo-leninismo. Eu, pelo contrário, a minha candidatura é superpartidária e independente, quero unir os portugueses, tenho os dois pés aqui sem recuo nenhum, hipótese nenhuma. Há 45 anos que defendo a Constituição e vou continuar a defendê-la. Catarina Martins lembrou o encontro de Gouveia Melo com o Ventura, um almoço que teve Mário Ferreira, o dono da TVI e da CNN Portugal, como anfitrião, e rejeitou ser diminuída por ter sido eleita deputada ao Parlamento Europeu. Não vou passar esta campanha a falar de dar posse a um governo da extrema-direita. Era o que mais faltava. Até porque eu sei que se eu for eleita presidente, quer dizer que há uma maioria que é contra a extrema-direita. A extrema-direita nunca vai ser governo. Gouveia Melo decidiu ir almoçar com André Ventura a convite do magnata. Eu acho que isto sim é falta de independência. Acho que fez mal em ir almoçar com a extrema-direita e acho que fez mal em aceitar um convite com o magnata, porque nós temos que decidir quem é que defendemos. São os magnatas ou se quem constrói o país com o seu trabalho. No debate de ontem na SIC, os dois candidatos presidenciais discordaram sobre economia, defesa e saúde, mas quanto à justiça, Henrique Gouveia Melo foi crítico das escutas ao antigo primeiro-ministro, António Costa, acusa o Ministério Público de estar a condicionar o poder político. Parece que deixámos construir sem querer um sistema de vigilância da classe política, através de escutas que não estão perfeitamente controladas. Os esclarecimentos surgiram, entretanto, não o deixaram sossegado? Não me deixaram sossegado. Aliás, o nosso Presidente da República veio reforçar até, basicamente, o que eu tinha dito, que é, não só as escutas foram feitas e agora querem-se legalizar essas escutas após terem sido feitas, como escutar políticos durante anos seguidos e ou se encontra o crime e tem que atuar-se imediatamente, ou então isso é um processo de vigilância. Um processo de vigilância que condiciona o sistema político. E Catarina Martins aproveitou para apontar contradições ao Almirante. O registro que Gouveia Melo já teve várias opiniões sobre vários assuntos. Sobre o Estado Social já teve opinião que o Estado precisava ser mais pequeno, aqui hoje defendeu um pouco diferente, até, enfim, com esta ideia de um Estado mais forte. Sobre o trabalho já defendeu flexibilidade, sem que eu nunca tivesse percebido, afinal, o que é que significa essa flexibilidade. Então, Fala, dois exemplos já. Enfim, tenho aqui alguma dificuldade às vezes. Sim. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, que invocou ainda Jorge Sampaio e Mário Soares como exemplos a seguir no Palácio do Belém, Henrique Gouveia Melo acusou Catarina Martins de ter contribuído para a desmilitarização da Europa. Os debates presidenciais continuam hoje. Jorge Pinto vai estar frente a frente com Henrique Gouveia Melo. Vai ser na TVI às 9 da noite. E vamos continuar a falar deste frente a frente de ontem à noite, durante esta manhã. Juntou-se a nós no explicador Paula Cosme Pinto, apoiante de Catarina Martins, e Fernando Negrão, apoiante de Henrique Gouveia Melo. O Presidente da República defende que em momentos cruciais a Europa tem de ser dura e mais unida. É uma referência, Carla, às negociações que decorreram ontem em Genebra com vista ao fim da guerra na Ucrânia. Com o plano de paz em cima da mesa, Marcelo Rebelo de Sousa defende que a Europa precisa de mostrar uma posição firme para que o mundo não fique dominado pelos Estados Unidos, China e Rússia. Acho que a Europa é essencial para que isto não fique só duas potências e meia, que é Estados da América, China, e depois meia, a
a Federação Russa, que gostaria de ser 3, para isto o mundo não ficar um G3, que mandam no resto do mundo, ou um G2,5, a Europa, que é poderosíssima em termos económicos, tem de ser poderosíssima em termos políticos internacionais. Tem que ser uma potência política internacional. A posição do Presidente da República à margem da entrega do prémio Manuel António da Mota no Porto, Marcelo Rebelo de Sousa a defender que a Europa tem de ser poderosa em termos políticos internacionais. Já o Primeiro-Ministro foi mais claro a criticar o plano norte-americano para a paz na Ucrânia. Luís Montenegro diz que não preenche os requisitos mínimos. A falar aos jornalistas em Luanda, o Primeiro-Ministro defende que a articulação com a União Europeia é obrigatória no processo de negociações com a Ucrânia e deixa a ressalva de que o plano norte-americano não é o caminho certo. A meu ver, não preenche aqueles que são os requisitos mínimos que salvaguardam uma paz justa e duradoura para a Ucrânia, enquadrada também no objeto de termos um horizonte de segurança na Europa e, portanto, diria que, como também já foi afirmado, é uma base, mas é uma base que é ainda muito insuficiente para aquilo que são os objetivos europeus. Apenas uma base de discussão, é o que diz Luís Montenegro sobre o plano norte-americano, muito insuficiente para salvaguardar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. E Volodymyr Zelensky assegura que os Estados Unidos estão a ouvir a posição ucraniana. O chefe de Estado assegura que Kiev nunca se vai opor a nenhum esforço para um acordo de paz. Foi o que deixou na mensagem à população ucraniana. O dia de ontem fica marcado por negociações entre delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia. Ao mesmo tempo, Zelensky manteve conversas telefónicas com o presidente francês e com o chanceler alemão. No final do dia, Zelensky encarou os esforços norte-americanos como positivos. É importante haver diálogo com os representantes americanos e há sinais de que a equipa do presidente Trump nos está a ouvir. A Ucrânia nunca quis esta guerra e nunca nos vamos opor à paz. A diplomacia foi revigorada e isso é positivo, é muito positivo. Esperamos que o resultado sejam os passos certos para uma paz duradoura, para garantir a nossa segurança e o respeito do nosso povo, bem como por todos aqueles que deram a vida para defender a Ucrânia da agressão russa. A mensagem de Volodymyr Zelensky, sem comentar diretamente o plano para a paz redigido pelos Estados Unidos. E Carla, como dissemos, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, esteve ontem reunido em Genebra com uma delegação ucraniana para discutir precisamente o plano de paz. Apesar das críticas da Europa, o líder da diplomacia dos Estados Unidos diz que se chegou a um progresso enorme nas negociações. Falamos de um encontro que aconteceu 2 dias depois de ter sido revelado o plano norte-americano, com 28 pontos para se chegar a um acordo de paz. No final das negociações de ontem, Marco Rubio falou aos jornalistas para sublinhar a necessidade de se conseguir um acordo o mais rapidamente possível. Estou muito otimista quanto à possibilidade de conseguirmos fazer alguma coisa porque fizemos imensos progressos, mas em última análise o que importa hoje é o facto de termos feito progressos substanciais. Avançamos muito, por isso estou muito otimista quanto à possibilidade de chegarmos lá num período de tempo muito razoável e muito em breve, quer seja quinta, sexta, quarta ou segunda-feira da semana seguinte, queremos que seja em breve. Sobre essa data para um entendimento, Rubio tinha estabelecido esta quinta-feira, 27 de novembro, como a data limite para um acordo entre Kiev e Moscovo. Agora a Casa Branca admite estender a data para a próxima semana. A agência Reuters adianta que Estados Unidos e Ucrânia estão a discutir uma visita do presidente Volodymyr Zelensky a Washington já esta semana. Até porque, Carla, depois das negociações em Genebra, o plano de paz norte-americano para a Ucrânia acabou por ser alterado. Isto depois das críticas apontadas ao plano, inicialmente apresentado por Trump, considerado muito próximo dos interesses de Moscovo e que ignorava linhas vermelhas ucranianas. Ora, depois de várias horas de negociações na Suíça, os Estados Unidos alteraram a proposta. Esta segunda versão é um plano de paz aperfeiçoado, é o que pode ler-se no comunicado conjunto divulgado depois de
terminadas as reuniões. João Costa Campos, o novo plano está mais próximo da Ucrânia. Quais são as principais mudanças? Este é um plano que tem mais em conta, como dizias, Carla, os interesses ucranianos, e começamos por um dos pontos principais, o território. Se o plano inicial propunha reconhecer já certas regiões como russas, este segundo plano já diz que qualquer negociação territorial começa na linha da frente atual e só depois de um cessar-fogo. Por outro lado, o plano de Donald Trump queria reduzir o exército ucraniano para 600 mil efetivos e agora fica acordado que a Ucrânia poderá ter até 800 mil militares no exército. A Ucrânia compromete-se também a não tentar recuperar território ocupado. E, João, do ponto de vista do papel da comunidade internacional na Ucrânia, também há alterações. E começamos pela NATO. O plano inicial propunha proibir definitivamente a entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica. Agora essa adesão poderá acontecer se os aliados chegarem a um consenso. A Ucrânia tem ainda direito a garantias de segurança asseguradas pelos Estados Unidos e não podemos não falar da adesão à União Europeia. A Ucrânia tem luz verde para aderir à comunidade dos 27 e terá acesso preferencial ao mercado europeu. O que se diz para já é que este é um plano mais equilibrado. João, quais são as garantias para a Rússia? Não se vai preocupar com os caças da NATO, em primeiro lugar, que não poderão passar da Polónia. Em tempos de paz, forças da NATO não vão estacionar permanentemente na Ucrânia, é um dos pontos também previstos nesta proposta. Está ainda projetado um alívio progressivo nas sanções contra a Rússia e previsto que a Rússia deverá também ser reintegrada na economia global e, inclusive, ser convidada a regressar ao grupo G8. Neste extenso plano de 28 pontos e dezenas de alíneas está prevista ainda uma troca de prisioneiros e corpos e a criação de um plano de reunificação familiar. João Costa Campos, com os principais destaques do plano de paz para a Ucrânia, que foi atualizado depois das negociações de ontem na Suíça. E Carla, tempo ainda para irmos ao futebol. Terminou este domingo mais uma eliminatória da Taça de Portugal e a festa da Taça trouxe 3 tombas gigantes, 3 surpresas. Isso mesmo, a Associação Desportiva de Faf, Caldas Sport Clube e o Atlético Clube de Vilamiã seguem em frente depois de terem eliminado adversários de escalões superiores. O Faf venceu o Aroca por 2-1 e voltou a fazer tombar um clube da Primeira Liga, depois do Moreirense, agora o Aroca. O treinador dos minhotos diz que não quer ficar por aqui. Mário Ferreira enaltece o trabalho dos jogadores. Uma vez pode acontecer, não é? E essa vez aconteceu com o Moreirense. 2 é de facto marcar uma posição. Tivemos muito bem e há que dar mérito e aproveitar estes momentos, porque há uma diferença gigantesca entre as condições que os clubes de Primeira Liga e os clubes de Terceira têm. Fizemos um trabalho extraordinário, estamos de parabéns, os jogadores estão de parabéns, são um treinador orgulhoso. E agora, em termos de taça, é ver o que é que vem aí, preparar da melhor maneira dia a dia e focarmos no que é o próximo adversário. Mário Ferreira, o treinador do FAF, depois da vitória por 2-1 frente ao Aroca, um triunfo alcançado já para lá dos 90 minutos. Amanhã é dia de sorteio para os oitavos de final da Taça de Portugal, que conta também com os 3 grandes, Sporting, Porto e Benfica. Sorteio que vamos acompanhar aqui na Rádio Observador. São agora 7h12. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Luanda recebe hoje meia centena de chefes de Estado e de Governo na Cimeira União Europeia-África. É a 7ª edição desta Cimeira, que em 2025 assinala os 25 anos de parceria entre os dois blocos. A cerimónia vai ser presidida pelo Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e também pelo Presidente de Angola, João Lourenço. Luís Montenegro vai estar presente em representação do Governo português. Hoje termina o layoff na fábrica Bosch de Braga, que estava em vigor desde o início do mês. O layoff visava mais de 2.500 trabalhadores. A partir de agora, a empresa alemã assegura que estão reunidas as condições para manter a produção sem este regime. Hoje é assinado o protocolo para que a metadona volte a ser dispensada e administrada nas farmácias comunitárias. A Presidente da Associação Nacional de Farmácias defende que o objetivo é aumentar a acessibilidade à metadona, sobretudo em zonas com maior pressão sobre os centros de tratamento. Em 2023, perto de 11.000 pessoas estavam integradas em programas terapêuticos com recurso à metadona. Agora vamos falar de pastilhas elásticas. O que vos parece? Parece muito bem. Praticam. Mais GNR. GNR, não, táxi.
Vamos falar do pedaço de pastilha elástica que será o mais antigo, terá mais de 10.500 anos. Meu e Deus. garanto, não foi encontrado debaixo do tampo de uma mesa. Não está em condições de ser... Como em certos estúdios. Como em certos estúdios ou salas de aula, não é? Mas Sim. estás a falar de estúdios. Um grupo de arqueólogos na Estónia descobriu um pedaço de pastilha elástica consumido. Foram encontradas marcas de dentes e vestígios de saliva nesta pastilha elástica. A cara do Bruno neste momento. Estava a pensar se encontraram também o rótulo das pastilhas gorila. Não me parece que seja, não parece que seja, mas a pastilha elástica na Estónia. E, Carla, o que é que descobriram mais? Aqui entra a parte maravilhosa da ciência. Então. Não bastava esta descoberta. Os profissionais descobriram também que esta pastilha elástica foi mascada, imaginem o detalhe, por uma menina de cabelos castanhos e olhos castanhos. As coisas uma conseguimos morena, descobrir. uma Porque morena. Tinha lá Na Estónia, uma morena na Estónia. Então as morenas estavam na Estónia na altura. Estavam na história. E aqui o que estamos a falar, isto não é uma pastilha elástica daquelas agora com sabor a morango, não é? Então. Foi obtida pelo aquecimento de casca da árvore de bétula, que é uma substância muito semelhante ao alcatrão e servia, acredita-se, para lavar os dentes. aliviar dores de dentes. E também funciona como cola. Enfim, basicamente como uma pastilha elástica dos tempos atuais. Pelo simples, não faça isto em casa. É melhor não. Deixem as bétulas em baixo. Deixa a bétula. Se quiser seguir esta recomendação, esteja à vontade. É o ponto final no Jornal das 7 com a Carla Jorge de Carvalho. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.